Senhor? Amém. Vamos colocar de pé, vamos estar adorando. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te enaltecer a Deus por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Nesse momento sublime de oração, Deus, queremos apresentar a Deus amado esse momento a qual nós estamos, ó Pai amado, juntamente com os nossos irmãos, para compartilhar da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito esteja ministrando em nossos corações, para que possamos, ó Pai, ser edificados, fortalecidos, rejuvenescidos pela Tua palavra. Toma, meu Deus, a direção desse trabalho nessa noite, tudo que seja manifesto aqui, Deus, seja para a honra e para a glória do Teu Santo e soberano nome. É o que nós te pedimos e já lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Se irmãos possam sentar. Irmãos, preste atenção naquilo que hoje nós estamos no nono dia, e a intenção desse curso nada mais é do que abrir o entendimento para a interpretação das Escrituras e, consequentemente, os propósitos de Deus. A Bíblia em Romanos, capítulo 12, diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformeis com esse mundo, mas renovai-vos o vosso entendimento, para que possais saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para nós descobrirmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que renovar o nosso entendimento. Nessa noite, eu vou falar de um cabeça dura, um discípulo cabeça dura, e o Espírito teve que trabalhar com ele de uma forma especial para tornar ele uma mente renovada. Se eu perguntasse para vocês, qual é o discípulo cabeça dura de vocês? Quem vocês acham que é o cabeça dura? Pedro. Mas eu garanto para vocês que, ao término dessa reflexão que nós vamos fazer sobre a vida de Pedro, você vai ver que a cabeça dele é mais dura do que você imaginava. Daquilo que ele entendia, dos seus princípios a quais ele se defendia. E Deus teve que atuar com ele de uma forma um tanto quanto assim direcionável e instrutiva para mudar a sua mentalidade. Eu gostaria que vocês abrissem Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, vamos ler o versículo 13 para que haja uma compreensão. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja.
a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção, versículo 19. Jesus falando para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui Jesus está falando assim para Pedro, ó. Certa feita, está resumindo, Jesus perguntou para os seus discípulos: o que dizem aí que eu sou? Jesus falou, ó, uns dizem que tu és João Batista, que tu és Elias, que é Jeremias e outros profetas. E Jesus perguntou: e vós, quem disseis que eu sou? Aí Pedro respondeu: eu digo que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: bem-aventurados sois vós, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que revelou, mas o meu Pai que está no céu que deu essa revelação a você. E aí Jesus fez uma promessa: também te digo, tu és Pedro. No original tu és uma faísca de pedra, e sobre essa pedra, aí o termo que dá é rocha, edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eis que vos dou as chaves do reino. Repita comigo: as chaves do reino. Então eu quero que vocês partam do princípio que Jesus falou que deu as chaves do reino para Pedro. Vamos pensar agora o que é chave. O que a chave proporciona? Abrir porta. Eu cheguei aqui, tinha o pessoal aqui fora, não tinha? Um casal? Quem era que estava aqui fora? Vocês não entraram por quê? Eu estava com a chave e conversei com a irmã e depois eu fui abrir a porta. Ah, não. Eu pensei que vocês não entraram porque vocês não estavam com a chave. Mas geralmente, se você só tem acesso a um lugar, se você tem a chave. Então preste bem atenção. Jesus está falando que quem ia dar acesso para o reino de Deus aqui na terra era Pedro. Quem ia dar acesso aqui para o reino de Deus? Quem ia dar acesso? Pedro. Quando foi que isso se cumpriu, que Pedro deu acesso? Pentecostes. No dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, falar em outras línguas, Pedro tomou a palavra, né? E falou: olha, vocês estão vendo isso aí, é cumprimento do que o profeta Joel disse, que nos últimos dias desceria meu Espírito sobre toda a criatura, e profetizarão, tal, e pregou, e naquele dia 3.000 almas de judeus fizeram o quê? Aceitaram a Jesus. Então, o céu, o reino de Deus foi aberto. Só que você prestou atenção aqui, Jesus pôs no plural: eis que vos dou as chaves. Por que está no plural? Porque aquele dia Pedro usou uma chave e abriu para quem? Para os judeus. Só que eu não estava falando que Pedro era cabeça dura. Pedro entendia que a salvação somente era para os judeus. Esse era o entendimento de Pedro. Então nessa noite nós vamos ver o que foi preciso Deus trabalhar na vida de Pedro para mudar a mentalidade de Pedro a respeito desse conceito que ele tinha afirmado. Deixa eu falar, é muito perigoso dentro do Evangelho as pessoas fecharem o seu conceito. Porque se você tem muitas pessoas, hoje eu tenho 31 anos de Evangelho, eu conheço pessoas no meu início da minha carreira ministerial, e as pessoas estavam presas em conceitos, estão presas em conceitos até hoje, passados 30 anos. Deus está te usando, que tem gente que é assim. Então, o que eu quero dizer? Então, a Bíblia, quando fala renovar o entendimento, vocês vão ver Pedro. Olha, o Pedro foi ministrado durante 3 anos por Jesus. Não foi? Pedro não teve um professor qualquer.
Pedro teve o ensinamento do mestre dos mestres. Deus, em pessoa do homem, ensinou, ministrou na vida de Pedro, e Pedro era um aluno que tinha um cuidado de Jesus, tinha um cuidado especial com ele. Tanto é que o diabo pediu para cirandar ele como trigo, e Jesus falou: não, eu roguei o Pai para que a tua fé não desfaleça. Eu vou te cuidar de um pouco, né? Ter um cuidado especial contigo. Abram lá em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, tem uma passagem que vocês vão... Então, eu quero que dentro desse conceito, até no capítulo 9, Pedro estava convicto, o evangelho era somente para os judeus, só eles. É isso que estava na cabeça dele, ó. O evangelho, no dia de Pentecostes, alcançou os judeus, e foi para isso que Jesus veio, não as ovelhas perdidas de Israel, baseado no conceito daquela mulher sírio-fenícia, que Jesus quis provar a fé dela. Então Pedro estava fechado. Agora, preste bem atenção, Pedro era uma pessoa radical, não era? Nos seus conceitos. Vê no capítulo 9, versículo 43, o último versículo que há no capítulo 9 de Atos, versículo 43, diz o que aí? Ele ficou muitos dias em Jope, com certo Simão, curtidor de couro. Preste bem atenção. A pessoa que mexe com curtidor de couro, qual é a função dele? A pessoa que mexe com couro. fazer bolsa, cinta, Fazer bolsa, fazer cinta, sela de cavalo. sandália, sela de cavalo. E dentro da lei do livro de Levítico, eu vou falar para que abreviamos, a Bíblia na lei diz que toda pessoa que mexe com animal morto, perante a lei, era considerada uma pessoa impura. Teria que passar por um processo de purificação. Perante a lei, se apresentar ao sacerdote, oferecer sacrifício, porque era a pessoa que trabalhava ele tinha uma profissão que tinha nesse tempo era cortume, que chamava, pessoa que trabalha com couro. Na lei do Talmud, que é os preceitos da lei, o complemento diz assim: ai daquele cuja profissão é o cortume. E ali dava, se uma mulher casasse com um homem e ele escondesse dela que ele trabalhasse no cortume, dava a ela o direito de divórcio. Você vê que era uma profissão considerada profissão imunda, maldita. Por se tratar de uma profissão, uma pessoa pela lei considerada imunda, eu vou fazer uma pergunta: o que Pedro, dentro do seu radicalismo, estava na casa desse homem? Porque a lei não aprovava. E aqui já há uma indagação hoje. Por exemplo, a lei não aprovava a pessoa trabalhar com couro, mas os judeus usavam sandália, usavam cinto, usava sandália, cinto, o que mais que tem de couro? Bolsa, capa, né? Capa, usava? Então presta atenção. Deixa eu aplicar isso aqui. Isso aqui não posso deixar de ser aplicado. Os judeus, eles aceitavam o produto final, sim ou não? Sim. Mas rejeitavam o processo. Não é?
Hoje no Evangelho tem muitas pessoas que querem o produto final Rejeito o processo. e rejeitam o processo. Quer a conclusão, mas não quer as etapas. É Jesus, mas não quer passar pelo processo. É? É Jesus, mas não quer passar pelo processo. É essa a grande questão. Então, já é uma coisa da mente. Não adianta nós queremos um produto final se nós não tivermos na cabeça que temos que passar no processo. Tem pessoas hoje, tem pregadores que 2 meses de crentes, 3 meses, já acham que são pregadores prontos. Por quê? Porque pega mensagem na internet, nunca sentaram, o pastor sempre fala isso, nunca sentaram para ouvir, já estavam de pé para pregar. Eu, por exemplo, já dei aulas para pregadores que hoje pregam no Brasil todo, o pastor sabe disso, nunca sentaram no culto de doutrina, nunca sentaram no culto de ensinamento, nunca foram numa escola bíblica dominical. Então aí nunca receberam uma unção, tanto que tinha um que já tinha um reconhecimento dentro assim da agenda. Eu falo que pregador não tem agenda. Pregador que conhece o processo, ele tem missão, não agenda. E ele uma vez ele foi levado ao diaconado dentro do ministério, num plenário de 800 obreiros, porque ele já era reconhecido como pastor, todo mundo chamava ele de pastor, ele se escondeu para não ser apresentado como diácono. Ficou no último lugar lá, achou desonroso para ele. Por ser um pregador. Eu falei, meu Deus do céu, isso, e ele ainda pregava que Deus, ele punha aquela revelação de Jacó. Deus não usa elevador, Deus usa escada, de degrau em degrau, ele pregava, degrau em degrau. Aí quando eu vi que ele tinha que, um dia que eu falei, bom, hoje ele vai subir um degrau. Mas não, porque ele já estava no elevador. Quando eu vi ele escondendo, eu falei, rapaz, eu fiquei horrorizado com aquilo, sabe? Pessoas que querem o final, sim, mas não querem o processo. Essa é a grande questão. Antes, eu falo isso, antes de você ter um altar público, é de suma importância que antes que você tenha um altar público, você tenha um altar secreto. Porque altar público todos têm, e é fácil manter. As aparências não tem um altar público, mas altar secreto é você e Deus e você. Esse não tem sombra de variação. E hoje tem muitas pessoas com altares públicos, mas não tem um altar secreto. Pode faltar o altar público, mas não pode faltar o altar secreto. E esse que faz a diferença. Então, Deus já preparou para Pedro estar, Jesus preparou para ele estar na casa de Simão, já era para ele ter se tocado. Né? Fala, peraí, na lei está dizendo que esse homem é imundo, mas esse homem está me amparando na casa dele, está me provendo, está sendo meu provedor, né? Eu estou usufruindo daquilo, mas pela lei, Pedro era imundo também aqui. Ele estava na casa de um homem que mexia com animais mortos, para tirar o couro, e o convívio com aquele animal morto, ele se tornaria imundo, mas é aqui ele está desapercebido. E dentro disso, ele tem uma visão, aqui no contexto, depois você vai ver. Vinha um lençol do alto céu, né? Falando para ele, Pedro, mata e come. Eram animais que, segundo a lei, considerados imundos. O que Pedro fala? Quer ver? Vamos ver o texto. No dia seguinte, versículo 9, capítulo 10. No dia seguinte, enquanto estávamos a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer. Enquanto preparavam a comida, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto, um objeto que descia como um grande lençol preso pelas 4 pontas e vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor. Pedro falou: de modo nenhum, Senhor. Então essa voz que ele escutou, ele entendeu que era a voz de quem? De Deus. De Deus. De modo nenhum, Senhor, nunca comi alguma coisa impura, nunca comi coisa alguma impura e imunda.
pela segunda vez lhe disse a vós: não faças tu impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então o objeto foi recolhido ao céu. Estando Pedro refletindo sobre o que seria aquela visão que tivera, homens enviados por Cornélio pararam na porta perguntando pela casa de Simão, perguntaram: Simão, quer dizer para o seu nome Pedro, estava hospedado ali. Pensando Pedro naquela visão, o Espírito, Simão, 3 homens te procuram. Por quê? Existia uma história paralela. A Bíblia diz de um homem romano chamado Cornélio. Esse homem, ele orava, ele era um homem generoso, as suas ofertas chegavam diante de Deus, e esse homem foi direcionado para ir com Pedro. A resposta, Deus falou: Cornélio, vai lá, procura Pedro, que tem um mistério para desenrolar contigo. Mas antes de Cornélio ir, Pedro teve essa visão. Por quê? Era o Espírito, Jesus preparando Pedro para mudar o conceito da mentalidade de Pedro. Porque Pedro tinha uma mentalidade que o Evangelho só veio para os judeus. E aqui o Cornélio era gentil, não fazia parte da classe do judaísmo, dos judeus. Então, primeiro, antes de chegar ali, o que aconteceu? Deus deu uma visão: mata e come, Pedro. Não vou matar, não vou comer, nunca comi coisa imunda. Pedro, não tenha por imundo aquilo que eu tenho purificado. Aí chegou aqueles homens e foi chamado. Responderam Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, que deu. Então chamou para dentro e recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com eles irmãos de Jó. Então, Pedro já foi preparado através da visão, através de Cornélio, que chegou lá, para que Pedro acompanhasse ele. E o que Pedro fez? Pedro começou a pregar. E olha o que aconteceu no capítulo 10, versículo 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo com Pedro maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. O que aconteceu aqui na casa de Cornélio? O Evangelho, a chave, foi aberta no dia de Pentecostes para os judeus e na casa de Cornélio para os gentios. Aonde entra a igreja? No dia de Pentecostes ou na casa de Cornélio? Na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio. Então, no conceito de Pedro, nós não éramos salvos. E para que Pedro mudasse esse conceito, teve que ter uma visão do céu, teve uma visão, Deus falou: mas não vou fazer isso. Teve que chamar lá, levar, teve que ir lá e pregar. Aí ele vê o que aconteceu na casa de Cornélio, aquilo que tinha acontecido no dia de Pentecostes. Então ele falou: a descida do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes, alcançando os judeus, está alcançando os judeus. Aí não ficou mais dúvida. Ainda depois de algum tempo nós vamos ver que eles ainda ficaram presos na circuncisão, nos costumes da lei. Então isso foi um processo para que Jesus teve que libertar na vida de Pedro. Muitos pensam que Pedro ficou com a cabeça dura até o dia de Pentecostes. Não, foi cheio do Espírito Santo, pregou ali, 3.000 almas se converteram, mas ainda era cabeça dura, não fazia isso. O motivo da discussão dele com Paulo também, né? Sim, isso que foi um processo. Presta bem atenção, nós estamos falando do apóstolo Pedro. Que cabeça dura foi esse homem. Olha só o processo que teve para Deus mostrar para ele que o Evangelho não era alcançado somente aos
judeus. Eis que vos dou a chave do reino. Espera aí. Abriu para os judeus no dia de Pentecostes. Abriu os gentios na casa de Cornélio. Tem alguém que ficou de fora disso aí? Hoje o mundo tem duas classes: os gentios e os judeus. Só isso. Judeus é o enxerto, né? Na videira. Veio para os seus, e os seus não receberam, e deu poder para todos aqueles que o recebessem serem constituídos filhos de Deus. Alguma dúvida? Eu estou falando de mente, eu estou falando de mudança de mentalidade. Tem pessoa que é que nem uma testemunha de Jeová, né? Ela aprendeu aquilo e aquilo acabou. Tem pessoas que Não muda. é crente Gabriela. Conhece crente Gabriela? Não. Eu nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Não deixa o novo entrar, né? Sabe que aprender isso? Tem. Mas também tem uma dificuldade também. Ó, Assim, quando você aprende algo e depois você aprende de outro jeito, acaba tendo uma guerra de. Eu falo isso porque eu estava hoje, estava aprendendo uma música, professor, só que eu aprendi a tocar de um jeito. Aí ele veio e falou: você tem que tocar desse. Só trocou as notas. Só que a minha mente já estava. Então, teve uma guerra. ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre gostei de monte. Tanto é que tem uma barraca no Monte do Cocaio. Os irmãos quiserem. Lá tem uma barraca com umas 60 pessoas. É 4x8 a barraca. E eu sempre gostei de monte. Mas antigamente no Monte do Cocaio não tinha tanta gente como tem hoje. E fim de semana ia 20 pessoas, no máximo, uns 30 anos atrás, e olha lá. E nós tínhamos o costume de entrar bem no meio do mato. E no meio do mato, os gravetos incendiavam. Quem já ouviu falar dos gravetos incendiados? Já ouvi falar isso aí. É. Os gravetos ficam como prata. Os gravetos, assim, as folhas ficam como prata. Eu já tive oportunidade de ver tronco de árvore ficar assim prateado. É muito lindo, assim, aquele resplandecer. E eu ficava assim, todo mundo intitulava aquilo como poder de Deus. Ó, o poder de Deus está aqui, porque queima o graveto e tal. Meu pai era pescador. E um dia eu comentei com meu pai era pescador e não era crente. Eu falei: pai, nós vamos no monte, né? E a gente ora lá no meio da oração, os gravetos ficam pegando fogo, a glória de Deus parece. Eu falei: ih, rapaz, eu quando vou pescar em Mato Grosso, às vezes no meio do mato, às vezes nós ficamos assim, isso acontece lá também. E a gente fica bebendo pinga lá no meio. Falei mesmo, pai. Eu quase desviei da minha fé. Porque eu lembro dos irmãos pegavam os gravetos, e agora, Deus? Aí eu fui vendo, falei: peraí, procurei um geólogo para saber. Aí eu fiz uma exegese, uma pesquisa daquele fato. Aí o geólogo me explicou, falou: olha, em montanhas, em terrenos elevados, tem uma alta incidência de ferro na superfície. E nós exalamos o carbono. E esse carbono, junto com a fotossíntese, dá essa reação. Então isso é uma reação química, cara. Falei: é mesmo, né? Ele falou: você traz para sua casa, põe debaixo no primeiro dia que você vem de lá, vai acender. No segundo dia também vai acender, mas de uma proporção menor. No terceiro dia você vai acender, depois não vai acender mais. Falei: por quê? Porque ele falou: acabou a combustão. E foi dito e feito. Só que você vai falar, as pessoas falam: não, é que sai do monte, o monte é um lugar santo, vai lá, está contaminado. Então, mas hoje, se você falar, não falo hoje, porque hoje essa incidência, o pessoal já vai num ambiente bem batido, já não pega fogo. Só se você tiver um lugar mais afastado, assim, no meio da mata, vai acontecer da mesma forma. Mas hoje o pessoal já procura, faz um lugar mais habitável, né, dentro dos montes. Então, mas se você for falar isso para a pessoa entendeu que aquilo era poder de Deus, que aquilo
a presença de Deus. Vai tirar. E quem vai tirar isso daí? Se você for falar isso, que é uma reação química, as pessoas Não acredita, não. não acreditam. Fala que você é incrédulo, que você é. E vai por aí por diante. Por exemplo, eu fiz seminário da Igreja Batista, sou do meio pentecostal. Mas os batistas eles têm uma base muito própria a respeito de dom de línguas. Não que eles não creiam no dom de línguas. É que eles entendem que o dom de línguas, na escala dos dons, é o mais menor que tem. Ele diz que, no entendimento dele, que a Bíblia diz que é melhor falar 5 palavras do seu entendimento que de milhares de línguas estranhas, que quando haja línguas estranhas, que haja interpretação. Então, eles têm uns conceitos que é baseado. Então, eles entendem que o dom de línguas foi na época apostólica. Acabou os apóstolos, acabou os línguas. Tanto é que quando Filipe pregou o evangelho em Samaria, foi chamar lá para os impostos, chamaram os apóstolos para que orassem por aquelas pessoas que Filipe estava ganhando, para que eles recebessem. E hoje fala batismo com o Espírito Santo. Dom de línguas não é batismo com o Espírito Santo. É duas coisas totalmente distintas. O batismo é tendo aceitado, tendo ouvido o Evangelho da Salvação e tendo nele crido, fosse selado, fosse imergido com o Espírito Santo da promessa. Você crê em Jesus, você já tem o Espírito Santo. O dom de línguas é outra coisa, não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. É que hoje, dentro da Atos 2, e o pentecostal, Atos 2, batismo do Espírito Santo, não. Como você vai receber o Espírito Santo se você já tem o Espírito Santo? Falar em línguas, se você falar em línguas, você vai para o céu, se você não falar, vai do mesmo jeito, não tem significado. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica o teu espírito, aí é outra coisa. Aquele que fala em línguas edifica. Hoje, dentro do meio pentecostal, existe uma classe. A primeira classe é os crentes que falam línguas. A segunda classe é aqueles que não falam línguas. Essa. E muitas das vezes aqueles que não falam é mais santificado que os que falam. Sim. Eu particularmente, eu vi, nos 6 anos que eu fiquei na Igreja Batista, os crentes batistas muito mais cheios de Deus que os crentes pentecostais. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu tinha um pastor chamado Dorival Pimenta. Ele falou, vamos separar aqui em grupo de 2 em 2, aí cada um ora por o outro. Eu falei, tá bom. O irmãozinho mais simples que você possa imaginar, servente de pedreiro. Quando ele veio orar por mim, sabe, cara? Eu falei, esse menino não sabe nem falar no começo da minha vida. Eu falei, não sabe nem. Irmãos, Deus revelou a minha vida para ele. Ele daquele jeito, Jesus, talvez seu servo esteja passando por isso e contando a minha história. Sabe que é uma revelação de 15 minutos ele falando da minha vida? Depois, quando ele falou, agora ora por mim, eu falei, não dá. Eu nunca tive uma revelação tão profunda com uma pessoa que supostamente não fala línguas. Essa é a grande questão. Então, isso não é falar espírito, é falar línguas, não é espiritualidade, não. Não é. Eu particularmente, eu falo língua no meio da administração. Já associei que eu sinto a presença de Deus, gosto de falar língua, eu falo. A Bíblia não me condena a isso. Mas eu vivi, mesmo falando em línguas, no dom de línguas, eu fiquei 5 anos na Igreja Batista, sempre pregando, e não falava línguas. Às vezes Deus me dava uma revelação dentro quando eu estava pregando. Eu olhava assim para a pessoa, para dar uma revelação, eu não poderia falar dentro do conceito batista, Deus está, né? Falei, talvez a irmã possa estar passando por isso, e ia falando. Daqui a pouco as pessoas choravam. E tem pregação que acho que os pregadores falam sobre isso aí, que tem que ter o batismo do Espírito Santo na língua. Tinha uma colega minha que ela falava assim para mim uma vez, cara, eu me sinto inútil porque eu não falo em línguas. Sim, porque é um critério. Porque ela era de uma igreja que lá era tipo, a doutrina deles era que seja batizado do Espírito Santo, ou seja, que falasse em línguas. E ela dizia para mim que era inútil porque ela não falava em línguas. E ela disse que achava que ela não tinha o Espírito Santo. Eu estou falando de um assunto assim, bem polêmico, isso aí tem. Isso que nós pegamos e falávamos à noite. Não é para descredenciar a fé dos irmãos. É para os irmãos verem que. E se formos falar em dom de línguas, não tem tanta importância. Não é?
Eu tenho uma pessoa lá na igreja que eu estou com dificuldade. Manifesta demônio, ela fica falando línguas do demônio. E ela está entendendo que está repreendendo. Mas é nova convertida, eu tenho que chegar com muito. Fala que vai repreender o demônio, não é você falar língua, vai repreender o demônio e você expulsar em nome de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Essa é a grande questão. E ela fica falando, como repreendendo assim, coisa, e eu estou com cuidado, você está tendo para não abalar a fé dela. Que de repente pode criar uma desmotivação. Essa é a grande questão. Então, hoje em dia, a palavra é forte por si só. Tem muitos pregadores que vai pregar para mostrar que começa a falar em línguas. Sem interpretação, o que está edificando? Para mostrar que está cheio? Palavra por si só já é forte. Então não precisa ter um teatro para, né? Isso que vai dando uma maturidade espiritual. Isso que vai dando um equilíbrio espiritual. Isso não é ser cético, isso é ser coerente e racional. Essa é a grande questão. Amém? Mas essa do graveto, não vai desviar não, né, irmão? Não, estou falando de mente. Não, vou falar para você. E é que ocasiona graveto parecer que está pegando. Explica para ele, né? Mas cuidado para não desviar. E se essa fé dele tivesse alicerçada no graveto? Ó, para você ver, no começo, agora nem tanto. Eu já vi antigamente os pregadores, os pastores, querer disciplinar a irmã porque tinha com a saia rachada. Não podia ter um racho na saia. E eles eram hipócritas se, por exemplo, o paletó deles tivesse um racho aqui também. Um dia eu vi a irmã falando, pastor, o senhor fala de saia rachada, mas seu paletó também está rachado. Aí os irmãos explicavam, isso é brincadeira. Isso existia. Religiosidade, hipocrisia. Mas dentro da cabeça dele, igual quantas pessoas perderam a noite porque um dia a saia estava rachada, o paletó estava rachado. Isso que é maturidade espiritual. Um dia eu fui numa Santa Ceia, mudei para a igreja de São Jorge, falei para vamos congregar numa Santa Ceia. Aí tem uma igreja pequena, começaram a distribuir. Aí faltou o cálice. Aí o pastor da igreja, o presidente, falou, irmãos, quero pedir perdão para os irmãos. Falei, Santa Ceia, pedir perdão, de repente, né, pecou. Aí eu fui saber porque minha fé foi pequena. Que Deus falou para mim que ia faltar 20 cálices, faltou 6, minha fé foi pequena. Que era para faltar 20 cálices, eu orei e só faltou, Deus multiplicou, mas faltou 6 cálices. Eu não acredito, vamos embora, né? Então, certos critérios assim que isso chama meninice. A Bíblia diz que quando era menino fazia as coisas de menino. Esse que cresci terminou as coisas de menino. Mas tudo influencia também através da falta do conhecimento. Falta do conhecimento, tudo isso. Por isso que eu falei para vocês, um curso desse eu não recomendo, porque você se torna, não é que você se torna crítico, você começa a avaliar a segunda. Conhecer. Essa é a grande questão. Amém? Amém. Então tudo isso eu falo que é uma questão de interpretação para mudar a visão. Jesus muitas vezes nas suas parábolas estava tentando fazer uma coisa, mudar a mente da pessoa. E as pessoas não entendiam isso. Os discípulos andaram com Jesus, Jesus falava coisas que eles só foram entender depois que Jesus ressuscitou, depois caiu a ficha. Eu tive um pastor na Igreja Batista que foi um seminário para mim, pastor Dorival Pimenta. Tem coisas que ele falava para mim que eu demorei 6 anos para entender o que ele falava. Ele passou. Aí quando ele falou, cara, isso aí o pastor Dorival tinha me ensinado. E eu podia ter aprendido naquela época, mas demorou o processo para aprender. É isso que é o Evangelho. Onde Deus quer te levar, se você não abrir sua mente, você não vai chegar onde Deus quer. E uma mente que sabe lidar com a questão do pecado, do equilíbrio, do juízo. As pessoas hoje têm o que falta na igreja, principalmente nos crentes,
é uma vida com sabedoria. Ser inteligente não quer dizer que você é sábio. Ser inteligente, você sai do buraco. Ser sábio, você não cai nele. Isso faz toda a diferença. Mas aí tem que conhecer a palavra. Porque através da palavra você vai ter as diretrizes para fazer. Essa é a grande questão. Por exemplo, vou dar um exemplo, só para a gente contextualizar o que nós estamos falando. Quem não tem ouvido falar desse Samuel Mariano? Eu não tenho dúvida nenhuma que é um grande homem de Deus. E que no estado dele tem vários que precisam ser. Mas eles pegam um momento e mancham uma história. E esse foi o Evangelho. Precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento, precisa de um esclarecimento, precisa mudar a mente. Essa é a grande questão. Agora existem pecados ocultos e pecados revelados. O pecado dele foi revelado. E dos pecados ocultos tem um peso menor? Para certas pessoas Deus fala, não, esse aqui pode pecar aí que eu vou te dar um. Você é meu fechamento, né? Esse aqui vem para expor. Não, o peso é o mesmo. Diante de Deus não tem sombra de variação. O pecado que é exposto tem o mesmo peso do pecado oculto. E o que justifica pecado? O que justifica pecado? Arrependimento. Essa é. Eu fui pastor da Assembleia de Deus durante 19 anos. Às vezes o jovem caía em fornicação. Muitos jovens caíam em fornicação. Aí vinha um caso de fornicação para me tratar. Normalmente o sistema religioso de crentes cauterizados num sistema hipócrita religioso, sabe o que fazia? Pegava aquele casal de jovens que caíam em fornicação, pegava o nome, levava para a sede e excluía na sede. Você está excluído da comunhão por 6 meses. Depois de 6 meses, eles iam convocados para a sede para botar, está aqui fulano de tal, fulano de tal, os dois foram excluídos por fornicação, quer voltar, estão querendo voltar à comunhão, os irmãos aceitam, aí aqueles os coronel aceitou. Tinha que sabor, né? Estava matando mais. E você sabe o que acontecia? O pessoal pensava que eu era liberal, mas não, era muito mais radical. Pessoal, pastor, nós pecamos, amém. Eu ministrava sobre o arrependimento. Pastor, eu posso tomar Santa Ceia? Isso é você e Deus. Se você se arrependeu, você está apto. Entendeu? Tirava dos olhos humanos e punha nos olhos de Deus. O seu perdão não está dentro do sistema religioso. O seu perdão está na sua vida diante de Deus. Essa é grande, isso é graça. E isso aqui, por exemplo, tem muitos jovens que passavam por processo disciplinar, 6 meses que estavam afastados da comunhão, continuavam pecando, e depois voltavam em comunhão e resolviam alguma coisa. Essa é a questão. Então fica uma igreja débil, doente. Se você quer pecar, eu pregava no jovem, falava, se você quiser continuar em fornicação, o problema é seu. Um dia eu preguei a respeito do pecado lá. Em um ano eu fiz quantos casamentos, lembra? Eu fiz mais de 20 casamentos. Porque eu falei, ou vocês desistem, ou vocês casam. Viver em pecado assim, vocês vão ir para o inferno. Aí começaram a vir, pastor, eu vou casar, pastor, eu vou casar, pastor, eu vou casar. Então, o Evangelho é isso. Essa é a realidade do Evangelho. Essa é a realidade do Evangelho. Tem que ser tratado. O sistema religioso não trata. Por exemplo, vamos abrir João capítulo 8 para vocês verem. Da mulher adulta, já que nós estamos falando disso. Agora fica um pouco mais forte, porque já está a 9ª semana, já está perto de terminar, né? João capítulo 8. Olha o tema aqui, ó. A mulher adulta. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo. E todo o povo se reuniu em volta dele e ele assentou-se para os ensinar. Os mestres da lei e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério.
puseram de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém. Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Você sabe que o autor aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. O autor aqui, na tradução da Bíblia para Septuaginta, é errado. Porque Jesus falou: Olha, agora, fariseus, essa mulher foi pega em suspeita de adultério, vocês fazem uma carta de exclusão da sinagoga, ela, sua família, faça ela cumprir 1 ano de punição, depois vocês veem, acompanham, investigam se ela não pecou mais, aí vocês recebem de novo. Foi assim? Não teve um processo disciplinar aqui? A Bíblia é nosso referencial de fé? E por que existe um processo disciplinar hoje? Eu acho justo uma pessoa que está na frente de um trabalho, viver em pecado, permanecer. Eu não acho justo. Assim, eu estou em pecado, eu estou, um exemplo, sou casado, estou adulterando. Eu sou pastor. E eu permanecer como pastor direcionando, eu acho que não é justo. Eu acho que é assim, eu preciso me consertar diante daquela situação para permanecer, porque senão eu vou ficar aqui meus 2 filhos de Ofni e Finéias. Voltar a ser um sacerdote debaixo de maldição. Vai levar muita pessoa para o céu e não vai entrar. Entendeu? Então, assim, nesse caso. Naquele dia direi: Senhor, falei em línguas, fiz maravilha, profetizei. Jesus falou: não nos emitiu, não. Apartai-vos de mim, nossos correios. A Bíblia diz: aquele que é sujo, aquele que é limpo. Vou dar um exemplo para vocês pensarem, já que estamos pensando, estamos hoje trabalhando numa metanoia. Judas era ladrão? Não, a Bíblia diz que Judas era ladrão. Naquela passagem, quando fala, não era que ele questionou quando quebrou o vaso de alabastro, o texto vai dizer assim, no original vai dizer assim: não porque ele se preocupava com os pobres, mas sim porque ele era ladrão. Jesus sabia que Judas roubava, sim ou não? Sim. Sim. Por que Jesus manteve Judas no cargo? Você se arrependia? Você se arrependia do que ele fazia? Eu acho que não, eu acho que ele cumpria aquilo que estava determinado por Deus. Aí as pessoas, eu entendo, irmãos. Quem que é o dono da igreja? Deus. A Bíblia diz que aquele que age engano não permanecerá na congregação do justo. Eu entendo que é Deus que tira. Deus tira. Pode usar as pessoas, mas é Deus que tira. E quando Deus tira, é uma hérita. Essa é a grande questão. Porque o que acontece? A igreja tem que trabalhar o caráter, né? A vida de uma santificação. Isso é primordial. Mas só que tem uma coisa: tem os deslizes, tem os acidentes de percurso. E eu acho que a igreja não está preparada para julgar esses deslizes, porque é o único exército que mata os seus filhos. Eu conheci um pastor que ele separou, um exemplo, assim, eu achei justo a conduta dele. Era o pastor presidente, ele separou da sua mulher dele, e ali ele ficou, ele pediu para os pastores que estavam na retaguarda dele ficar na frente da obra. Ele ficou buscando de Deus. Aí ele depois parou, ele ficou praticamente quase 1 ano e meio na situação. Ele arrumou uma moça
depois que ele casou certinho, que ele tomou o poço dele. Eu achei injusto. Sim. Porque ele mostrou uma coisa para a congregação. Espera aí, aconteceu isso comigo, todo tratamento com Deus, preciso ser tratado, porque a alma dele está ferida, precisa ser tratado. Aí ele se relacionou com uma pessoa, ele não foi para o altar, ficou cultuando a Deus, e quando ele casou, aí ele falou, agora eu tomo conta. E eu achei louvável. Vou falar uma coisa, por que a pessoa peca? Por que o servo de Deus peca? Porque a carne venceu o espírito. Né? Exatamente. Né? Nós temos duas vidas. A vida carnal e a vida espiritual. Se você alimentar a vida carnal vai sobrepor sobre a vida espiritual. Se você alimentar a vida espiritual, você não tem um casal de namorado no meio dos beijos, dos amassos, das carícias, o namorado falar assim, estou com vontade de ler um salmo. Você vai ver isso. Porque a carne está inflamada. Está alimentando a carne. Essa é a grande questão. Então, tudo que alimentar vai sobressair. Se acorda o dia, você tem duas opções. Ou alimenta seu espírito ou alimenta a sua carne. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso que o pastor falou. No caso, o pastor, ele pediu o divórcio. Ele estava adulterando? Ele adulterou? Foi pecado aos olhos de Deus ele ter pedido o divórcio? Do pastor lá, que o senhor falou que ele se divorciou da mulher, Não, mas continuou. Mas tipo assim, eu quero saber assim, se o divórcio. A mulher dele traiu ele. Do marido. A mulher dele traiu ele, entendeu? Então, Mas eu acho assim também, na questão de divórcio. Mas eu queria saber se no caso. A gente pode botar um dia para falar sobre divórcio aqui. Eu acho assim, a questão de divórcio, muitos casais também vivem de fachada. Então eu acho assim que Deus certo que ele não se agrada do divórcio, mas também Deus não quer guerra no seu lado. Deus não quer ver um irmão, comigo com o Altemar, brigando, ciumando, isso aqui, brigando, um estado difícil. Como é que você vai ganhar alma para Jesus se você está vivendo uma vida que não está sendo fácil? Então eu acho assim, como o pastor falou aí, o irmão ele viu a situação dele, ele preferiu se separar. Lá na frente cuidou da vida espiritual, casou com uma moça que foi de Deus, e botou a vida dele. Vamos nesse texto aqui para vocês entenderem qual é o perdão de Deus. O mestre da lei e fariseu trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Disseram a Jesus, mestre, o versículo 4, esta mulher, no versículo 4, o nome mulher, no grego, eles usaram buinet. Não esqueça isso. Buinet. O original no grego, a palavra no versículo 4, mulher, buinet, no grego, que quer dizer prostituta, devassa, à toa. No versículo 4 fala, Jesus, essa mulher à toa, essa prostituta, essa devassa, foi pega em adultério. Essa é a palavra buinet, no versículo 4. No versículo 10, depois de todo o processo, Jesus endireitou e disse, mulher, você acha que ele usou buinet também? Não. O que ele usou? Mulher. Bun, não buinet, bun, no original. Sabe o que quer dizer? Virgem, pura. ele purificou ela. Então você vai ver o perdão disso. Aquela, nós falamos naquela outra, não entres na areia, porque saiu daquele passado, aquela mulher já não existia para Jesus. É uma nova história. Mulher pura, virgem, vai na peça mais. Quando eu falo para vocês de mentalidade, de vocês abrir, renovar a mente para o texto, vamos ver se vocês, versículo 9 desse texto bem conhecido, por isso que eu estou sendo rápido. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um. O que eles ouviram que eles retiraram? Aquele que não tem pecado, Atira a primeira? Espera aí. Preste bem atenção. O que Jesus estava falando? Aquele que não tem pecado, atira a primeira.
Se alguém tivesse sem pecado e atirasse a primeira pedra, os outros poderiam atirar? Hã? Preste bem atenção. Agora eu quero que vocês vão entender que Jesus já estava falando da justificação aqui. Quer ver? Agora pegou. Ó, aquele que não tem pecado atira a primeira. Vem um santarrão que não tinha pecado, atira a primeira pedra. O resto podia atirar. Poderia atirar ou não? Não, o resto poderia atirar com pecado? Não. Poderia. Por quê? Porque a cláusula estava somente na primeira pedra. Atira a primeira pedra aquele que não tem Pecado. a segunda pedra já. É verdade. Podia ter um monte de pecado, não podia. Entendeu? O que Jesus estava falando? Olha, se tiver um aqui que justifica, os outros todos estão justificados. Jesus estava falando dele. Em respeito ao pecado, vai ter que ter um que confronte o pecado. Se um confrontar o pecado, todos estão justificados por aquele que confrontou. Entenderam isso? Vocês já tinham pensado nisso? Agora, eu quero uma coisa. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos. Quem é os mais velhos aqui? Sacerdotes. Nós estamos falando da doutrina do pecado. Os mais velhos que não tiveram eficiência no pecado. Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Quando se foram confrontados com os pecados, eles conseguiram enfrentar o pecado, vencer o pecado? Pastor, tem uma dúvida minha aqui. A Bíblia fala que ele inclinou. Então, ele pegou a mulher e inclinou. Será que na hora que ele falou, alguém que não tem pecado? Aonde está ele inclinou? Aqui na minha Bíblia está dizendo assim, ó. Mas Jesus inclinando-se. Escrevia na terra. Então quer dizer que ele pode ter pegado a mulher e inclinar, está dizendo para ele, não é não? Não, porque a Bíblia diz que ele inclinando-se, escrevia na terra. Já baixou, então, né? Já baixou. Será que está dizendo assim, aquele que não tem pecado para ter a pedra? Deu para entender ali das pessoas que a pedra é de Jesus. Porque adultério está lá no fundamento. Quem deu o mandamento para Moisés foi Jesus, não foi? Sim. Tá, mas Jesus veio cumprir a lei. Isso. O Não, adultério, ele veio aperfeiçoar a lei. Jesus veio cumprir e aperfeiçoar. Na lei dizia, aquele que é pego em adultério, seja apedrejado, certo? Só que Jesus qualificou, seja apedrejado, não está falando para você. Só que Jesus põe uma condição, ó. Só pode cumprir a lei, mas que não tem pecado. Ele aperfeiçoou a lei. Essa é a coisa. Então, quer dizer, por isso que a Bíblia diz, Jesus não veio revogar a lei. Eu não teria condições de vencer, porque a Bíblia diz, se você cumprir toda a lei, tropeçar num único só ponto, você é culpado de tudo. Entendeu? Se você pagar 0,01%, você é condenado. Eu acho que assim, é a mesma coisa de você quando for julgar uma pessoa, você tem que ter certeza para julgar uma pessoa. Você não pode julgar aquela pessoa se você não tem certeza. Mas você não pode julgar a pessoa com certeza ou sem certeza. Mas tem gente que julga as pessoas nem conhece e já está julgando outras pessoas. Você não pode julgar nem com certeza nem com certeza. Nem com certeza, nem sem certeza. Porque você sabe, a gente não sabe o contexto. Porque na mulher aí, quem poderia julgar ela é Por exemplo, que não tinha hoje há muito juízo dentro da igreja. É verdade. Mas a Bíblia diz que o joio vai crescer Junto aí do trigo. e quem vai separar? Jesus. Então, pronto. Deixa. O semeador saiu a semear. Ele pegou a semente e falou: opa, essa terra é boa, deixa eu semear. Ah, aqui é no meio do espinho, eu não vou semear, não. Aqui é no meio da rocha, eu não vou. É assim que o texto está dizendo? Não. Não. O que ele fez? Você viu? Semeou. No meio do espinho, semeou
no meio das pedregais, no meio da rocha, no meio do caminho, e no meio da semeadura, semeou também na boa terra. Não foi? E aí? Porque senão nós vamos ter um evangelho que faz acepção de pessoas. Acabar excluindo, né? Pastor, mas Deus pode usar um pecador? O Espírito Santo pode entrar no pecador? Pode. Ele usa eu? Ele usa eu? Quando uma pessoa está num pecado, Usa. e Deus pode usar ele para falar com a gente? Pode. Aí no finalzinho vai falar o que ele falou. A palavra de Deus eu não E conheço. o Espírito Santo também pode. Lê o livro de Ó, Coríntios. deixa eu te dar um exemplo, ó. Vou dar um exemplo para você. Davi havia adulterado. Davi havia cometido homicídio. Salmo 51, Davi fala, ó, depois de ter adulterado, depois de ter cometido o homicídio, Davi falou, não retires de mim o teu Espírito. O Espírito Santo ainda estava dentro dele. Isso, né? Aí que entra a questão de você não avaliar a pessoa pelo fato dela ser usada, mas você avaliar o caráter dela. Por exemplo, Atos 16, aquela mulher com espírito de adivinhação. Passava Silas e Paulo, né? Sim. E ela falava assim, esse que nos anuncia o Evangelho da Salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava mentindo? Ela estava falando a verdade. Mas ela era uma mentira. É o demônio. Então essa é a questão. Então existe, eu não me atrevo a falar que quem vai, fulano foi salvo, fulano foi, eu não me atrevo, não cabe a mim. Eu sei eu sei, eu tenho mais certeza da minha salvação do que a minha existência. Se você falar que eu não existo, eu acredito, eu posso até acreditar, mas se você falar que eu não sou salvo, aí você fala, mas você é pecador, senhor, mas sou salvo. Eu creio na graça de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, derramou seu sangue por mim. Isso ninguém invalida. Isso não tem negociação na minha vida. Então, porque eu já fiz trabalho com moradores de rua. Eu já peguei pessoas alcoolizadas, drogadas, e cheias de Deus. Cheias de Deus. As experiências mais marcantes que eu tive foi com moradores de rua. Deus usando aquelas pessoas para falar comigo de uma forma que... Pastor, teve uma vez que nós fomos fazer um trabalho de turismo lá na Bresa, né? Ali na Radial ainda. Tinha uma comunidade muito grande. E nós estávamos ali esperando, porque os irmãos que estavam ali foram levar uns lanches dentro de um barraco e nós ficamos ali esperando. E veio esse homem, ele parou, lembra disso, Pirônio? Eu tenho um vídeo até hoje, ele parou na nossa frente e falou assim, você lembra, né? Por que vocês estão calados? Se Deus chamou vocês para adorar, por que vocês estão aqui só esperando e não estão louvando a Deus? E ele começou a louvar. Ele começou a louvar. E ele estava alcoolizado naquele dia. Ele falou, eu bebi, mas o Espírito Santo ainda habita em mim. Sim. E ele começou a louvar lindamente. E assim a gente ficou todo mundo sem ação na hora. Mas foi muito bonito aquele dia. Ele falou muitas coisas bonitas para nós. Eu tive uma vivência com os pregadores gideões. Eu vi pregadores aclamados pela agenda que você não agendava ele durante, estava uns 6 meses para agendar ele para pregar. O cara totalmente viciado em cocaína. E usadão em cima do altar. Exatão. Mas aí, se eu sei de uma situação dessa, eu não chamo na minha igreja, eu tenho sei. Mas eu confesso para vocês que Deus deve ter chamado muita gente em situações até pior. Mas sem saber. Teve um congresso que teve, quando eu congregava no outro ministério, não vou falar o nome, teve um evento que teve esse ministério, veio um bispo. Ele veio pregar com amante. E a gente, depois o pastor Marco viu que a situação, aí ele, depois ele explicou, ele falou para nós, realmente era amante dele. Se você visse a maneira como pregou, meu filho, porque... Mas o que eu quero dizer com isso? Mas eu entendo. Se nós, por exemplo, pedir a direção de Deus, orar a Deus,
pedir o discernimento de Deus, essas pessoas não têm espaço no nosso mundo. Exatamente. Essa é a grande questão. Aquele que está de pé muito se pânico. Porque a Bíblia diz: olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficaram confundidos. Tem muitas pessoas, pregadores, que vão para o inferno, porque o sistema religioso bate nas costas dele e fala: vocês são bens. Virou tudo. E na realidade estão muito longe de Deus. Então, se eu tenho uma mensagem que estou preparando ela faz muito tempo. Conquistando o coração dos homens ou conquistando o coração de Deus? Infelizmente a igreja, a Crama faz um clamor muito grande por pregadores que conquistaram o coração dos homens, mas não de Deus. E tem muitos homens que conquistaram o coração de Deus, estão sendo rejeitados pelo homem. Você entra lá em 1 Samuel capítulo 16, Absalão tinha conquistado o coração de Israel. O coração de Israel estava com Absalão. E por estarem conquistado o coração de Israel, Israel estava contra o homem que era o segundo coração de Deus, que era Davi. Então é isso que nós devemos entender. O Evangelho é uma metanoia, mudança de mente. Não que você se torne crítico, mas nós temos que se tornar crítico conosco mesmo. Essa é a grande questão. Nas nossas avaliações, no nosso julgamento. Tudo tem um jeito. Enquanto estiver respirando, pode ser salvo. Independente de qualquer. Porque aquele que começou a boa obra, poderoso é para fazer, terminar. Mas tem um escândalo também, né? Quando escândalo assim, a igreja, muitos saem. Porque eu já vi igreja. Porque não está firmado no quê? Mas ele não fica bem agora, não estou mesmo não, ele sai tudo. Vê que está pecado, acho que sou mais ficar no mundo. O pecado não está na igreja, o pecado está na pessoa. Mas agora, você sabe onde eu penso? Vou te dar o que é a igreja? Se você estiver doente, você vai para onde? Vai para o hospital, não vai? Aonde você vai encontrar as pessoas mais enfermas hoje? Se você quer encontrar uma quantidade de pessoas enfermas? No hospital. Aí Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. A igreja, lugar de tratamento. Se está doente, é aqui na igreja. O joelho tem que ficar na igreja. Porque um dia a palavra entra e vai curar. Fica aí. Essa é a grande questão. E a obra não é nossa, a obra é de Deus. A palavra de Deus é uma só. Só que se a gente não examinar as escrituras do jeito que tem que ser, cada pregação que você escuta, você explica de uma maneira diferente. E você não lê a Bíblia, você está sempre sendo enganado. Não, eu penso assim. A palavra de Deus não tem duas interpretações. Então, mas tem gente que explica de uma maneira. Agora, por exemplo, o que eu quis? Hoje eu parei isso. Hoje praticamente não estou dando aula bíblica de texto bíblico. Eu estou falando de visão. E você vê que isso choca quando nós vamos falar visão. Porque muitas vezes nós se tornamos fariseu. É verdade. Muitas vezes nós se tornamos hipócrita. Muitas vezes eu condenei algumas coisas que depois, quando eu vi, eu estava vivenciando isso. Pastor, assim, do meu ponto de vista, eu não sei se eu estou certa, mas eu tenho essa visão também, igual nós estamos falando de visão, escândalo, essas coisas tudo. Vamos supor que se eu sei algo de uma irmã ou um irmão meu que está errando, eu vou chegar nessa pessoa e vou conversar com ela, eu e ela. Né? Vou tentar, vamos supor... Oi? Não, dar conselho para essa pessoa não errar mais. Mas eu não vou chegar e expor o erro dessa pessoa para os meus pastores. Isso para mim, não é, eu não estou coincidindo com o pecado dela. Compartilhando. Eu acho que isso, no meu ponto de vista, traria fofoca. Eu penso assim, aquele que te empresta o ouvido hoje, provavelmente vai prestar a língua. Essa é a grande questão. Então o caminho de tudo isso que você está falando existe um só. Qual é? Oração. A igreja é de Jesus. Através da oração Deus vai direcionar para quem você deve falar.
Através da oração, Deus vai tomar o rumo para dar um acabamento certo. Essa é a grande questão. Eu sei que Deus coloca uma liderança, e essa liderança são representantes de Deus na terra. Sim. Você está entendendo? Essa a responsabilidade da vida das pessoas aqui, por exemplo, o pastor Lopes, a recompensa das vidas, Deus vai cobrar a vida de cada um aqui. Mas eu penso assim, pastor, nem tudo você chega nos seus pastores e conta. Por quê? Porque às vezes eles estão em muita coisa, sabe? Assim, muitas coisas. Tem a vida dele, tem a vida dele. Então nem tudo aqui Eu entendo. Eu sou pastor também. Que o pastor, se ele tem uma responsabilidade, Deus não pode imputar em mim uma responsabilidade do qual eu não tive conhecimento. Essa é a grande questão. Mas tem muitas coisas, por exemplo, que eu não falei para vocês de uma moça que vai lá na igreja com muito amor, ela vai expulsar demônio falando língua estranha. Eu estou achando que é correto, mas eu estou procurando, orando a Deus para me dar uma estratégia. Tá? Então tem pessoas que de repente, como você for tratar o pecado, você está lançando a pessoa no mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci um presbítero que ele foi traído pela mulher. E isso provocou a separação. Era um presbítero, um amigo. Todo mundo comentando dele. Ele estava andando armado para pegar o amante da mulher e matar, bebendo, você está entendendo? Não querendo ir para a igreja. Eu peguei ele aqui, vem para a igreja. Foi para a igreja. Com uma semana que ele estava na igreja, eu falei, prega. Não, pastor, não sei, prega. Por quê? Porque o obreiro, você trata ele com trabalho. É diferente. Ele ficou lá, separou tudo, apresentei uma advogada para ele. Ele era entregador de carta do correio e ela advogada promotora. Falou, pastor, é muita areia para o meu caminhão. Falei, dá 2 viagens, meu filho. Toma posse da bênção. Hoje é casado. 5 anos fez esse dia, né, meu? Fui o cupido, você está entendendo? Mudou a vida. Hoje, uma obreira atuante, a mulher atuante, dando fruto, sabe? Só que na época, todo mundo veio em cima de mim, porque onde já se viu o cara, semana passada estava bebendo, você já está pondo ele em cima, o que eu vou fazer? Você investiu mesmo. Então, essa é a grande questão. Então, só que a igreja hoje tem um critério, e esse critério, de que nós temos uma obrigação. Qual é a obrigação? De fazer o meu próximo, o irmão pregou sobre o próximo, né? Estava cortando, o próximo melhor. O próximo tem que fazer o melhor, isso nós vamos fortalecer. Mas as pessoas hoje dentro da igreja, é o exército que marca os feridos, vê alguém meio fragilizado, vai, arrebenta. Isso não está pecando, vem para cá. Uma vez, tinha um irmão lá que todo mundo na igreja, eu escutei ele falar, aquele irmão não quer trabalhar, foi lá em casa, come demais. Eu escutei o comentário. Eu falei, irmão, vou falar o nome dele que vocês não conhecem. Eu falei, irmão Giovanni, vamos fazer uma campanha no monte para Deus abrir a porta para você? Eu subo com você no monte, vamos 40 dias subir no monte, orar para Deus abrir a porta para você? Vamos. Fomos primeiro, segundo, terceiro, no 6º dia ele me telefona. Ô pastor, hoje eu vou no monte. Eu falei, tá vendo? Fazendo campanha para Deus abrir a porta, esse incrédulo. Sabe por quê, pastor? Estou trabalhando, estou aqui no serviço. Está trabalhando até hoje. Você está entendendo? Então, em vez, eu poderia ser mais um, falar, ele come muito, é vagabundo, é preguiçoso. Não, eu vou orar para ele. Essa é a questão do Evangelho. Muitas vezes você tem que ser uma referência, não daquele que enterra, aquele que levanta. Isso que é o Evangelho, isso que é o amor ao próximo. Hoje tem uma igreja que, pronto para ver um pecado para matar. Não, igreja vamos levantar, isso aí é uma fase, isso vai passar. Isso, né? Vem cá, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, crer em Deus, e fica frustrado, porque aí vê o pecador, outro lado o pecador,
pregando, alegre, falar ali. Aí levanta a questão, não, mas o ano passado ele traiu, o ano passado ele fez. O que passou, passou, Deus lança no mar do esquecimento. É isso que eu estou vendo no texto. Olha, essa prostituta aqui, ó, foi pega em adultério. Jesus faz o processo, mulher, ou virgem. Entendeu? Perdoar seus pecados uma nova vida. Agora você fala assim, Deus usa pecador? Que nem a irmã falou. Usa, me usa também. Eu acho assim também, né, pastor? Como a irmã falou aí. Usou uma mula. O irmão tem pecado, eu acho que não tem que falar. Eu acho que tem que orar, como o senhor falou, tem que orar por ele e deixar ele que chega até o seu pastor. Não precisa, irmão, ficar focando na vida dos outros, mexendo nas coisas da vida dos outros. Tem muitos irmãos assim. Em todas as igrejas tem isso. Só que a gente Um tempo na igreja lá. Aí teve um irmão que teve uma desavença lá, ficava bravo, saindo bravo, nem era comigo o contexto, mas me envolveram. Aí falava, o pastor tem amante. 57 anos, 33 anos de casado com amante. Eu falei, eu quero conhecer, de repente é bonita. O pastor anda com estelionatário. Eu falei, também preciso de dinheiro, se o dinheiro for fácil, a gente. Mas sabe, não é uma coisa que me abala, o que importa é a sua vida com Deus. Falaram que Jesus era endemoniado. Aonde o texto está falando que Jesus falou, os fariseus estão falando que eu sou endemoniado. Não sou endemoniado, não. Eu subo no Monte das Oliveiras, eu oro, eu faço um milagre. Não se justifique, deixa falar. Essa grande, deixa falar. De Deus, dos olhos de Deus, ninguém esconde. Essa é a grande questão. Vida espiritual muda a mente. Você vai prestar conta com quem? Deus. Tudo que nós fazemos, nós vamos prestar conta com ele. Se tem alguém, por exemplo, em pecado, roubando, adulterando, vindo na igreja pregando, problema dele. Se ele pregar a verdade, eu vou receber. Se profetizar na minha vida, eu vou receber. É ele e Deus. Essa é a grande questão. Aí nós vamos julgar o irmão, nós vamos falar mal do irmão, mas sabemos que nós vamos pagar o preço. Não vai pagar o preço, porque essa conta não está com você. Essa conta não está com nós julgar ninguém. Não, porque se falando assim, se a gente for julgar, o irmão está fazendo alguma coisa errada, o fulano, tu viu, está fazendo errado, aí começa a dar aquela fofoca, daquele negócio todo. Mas você sabe o que nós devemos fazer? Orar. É isso aí, É o caminho que ensina. Glória. Quando a pessoa está correndo, pegar a corda e ficar não. Se o irmão está lá no buraco, vamos pode jogar fora para tirar ele de volta. Sim. Não é jogar ele no buraco e esquecer dele. Mas tem muitos irmãos que podem fazer isso. Vai jogar ele no buraco, Mas os irmãos que não façam isso, não façam, mas os que fazem tem que fazer. Essa é a grande questão. Amém? Eu tenho uma grande visão disso. Porque eu prego muito para pastores, obreiros, diáconos, que um dia estavam na igreja. Então, quando Deus me leva nas casas de recuperação, nos albergues, na Cracolândia, então eu só vejo pessoas ali que Não foram tratados, né? que caíram. Que um dia estava na igreja e eu cansei de levar pastor para casa de recuperação. Eu cansei de levar pastor para monte, para orar aqui. E a minha visão ali é simples. Eu chego nele e falo assim, meu irmão, você pecou, você errou. Agora a gente vai buscar Deus, vamos clamar ao Senhor para você mudar de vida. Porque errar é humano, mas você perseverar no erro já é burrice. Você errou, você pecou porque sua carne estava fraca. Agora nós vamos fortalecer o seu espírito. E hoje, graças a Deus, assim, tem muitos pastores que falam, pastor, na minha igreja todo mundo espancou, fez aqui um negócio, e hoje, graças a Deus, Deus te usou para me ajudar. Então, assim, às vezes a gente vai contra a ótica, mas primeira parte a pessoa tem que querer. Porque deixa eu te falar uma coisa. Se ela querer, agora se ela não quiser. Não teria sentido, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu estou incomodado de ficar dentro desse tópico doutrinário aqui, disso aqui, porque não foi esse meu propósito.
Mas quando eu vim aqui no propósito de dar aula a respeito de Bíblia, de conhecimento bíblico, de passagem bíblica, não adianta conhecer de Gênesis e Apocalipse se você não tiver uma visão do que é o reino de Deus. Essa é a grande questão. Não adianta. O que é o amor de Deus? O que é o amor de Deus? Muitas pessoas acham que Deus me ama, meu pai, e Deus aborrece fulano, é o padrasto de fulano. Deus ama. Então, se o mais desprezível, por exemplo, aquele Lázaro, Deus amava ele? Deus ama mais o Lázaro do que nós aqui? Ele ama mais nós do que o Lázaro? Não. Ama do mesmo jeito, independente, é um amor incondicional. Essa é a grande questão. Eu posso ser o pior dos pecadores, Deus me ama. Eu posso ser o maior santarrão, a vida mais santificada, Deus me ama da mesma forma que um pecador. E isso é segurança para nós. Você não vai conseguir fazer Deus te amar mais. Você não vai conseguir fazer Deus te amar menos. Essa é a grande questão. É igual a mãe com o filho. Então, né? aí nós fazemos acepções de pessoas, porque uma está mais fragilizada pelo pecado, a outra está mais consistente, mas isso não cabe a nós. É ser paciente, né? Ser paciente. Deus ama todos iguais. Você não sabe a história. E muitas vezes nós sentenciamos o momento. É verdade. Quando eu falei daquele Samuel Mariano, eu não falo de uma maneira depreciativa, não. Eu não tenho dúvida que é um grande homem de Deus, que já ganhou muitas almas do Senhor. Mas hoje você entra no YouTube e só bombardeio. Só fala. E aí? Sabe quando que vai voltar o ministério dele ser o que era? Muito difícil. Porque a igreja não aprendeu a tratar almas. Semana passada eu vim aqui, eu falei que essa igreja ia mudar de patamar espiritual. E aqui eu estou com uma convicção de Deus. E esse patamar espiritual muda, não como nós somos coniventes com o pecado, mas como nós tratamos o pecado. Igreja é um lugar de tratamento do pecado e do pecador. É isso que é uma igreja acolhedora, independente da situação, independente da classe econômica, independente. A gente não conhece, mas Deus nos chamou para tratar. Tem dois tipos de pessoas da igreja, como tem dois tipos de pessoas nos hospitais. Tem as pessoas que trabalham para restaurar as vidas, a saúde, e tem pessoas que estão com as vidas para serem restauradas. Na igreja, ou você está aqui para curar as pessoas ou para ser curado. Só que tem muita igreja hoje que, aí eu falo de um nível espiritual sofredor, tem pessoas que precisam ser curadas, estão curando. Essa é a grande questão. Está sujando as pessoas, porque está sangrando e está sujando as pessoas. Tem pessoas que é uma igreja somente para ter um trampolim, para ter um destaque, independente das almas. E isso que a igreja tem que crescer, porque muitas pessoas veem o interesse na igreja. O que está motivando? É a oferta, é a transparência, é a evidência. Qual é a motivação? O tratamento de alma. Essa que tem que ser a motivação do cristão. Eu peço até desculpa para os irmãos que hoje a aula tomou um rumo que não foi, mas eu tenho essa identidade com Deus. O que Deus coloca na minha boca, Foi bom, foi tudo. eu vou falando, entendeu? De repente eu não sei o contexto que está vivendo espiritualmente aqui, mas Deus sabe. E o que vem no meu coração de falar? Que o amor é o tratamento do pecado, não é julgamento do pecado. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Porque um dia você está de pé, mas amanhã você pode cair. Não existe super-homem. Aí o pessoal fala, não, tu sabe que a carne, eu pego, a carne é fraca, mas o pecado também não é vitamina. O que nos faz? Nós mudar a mente. E aquele que conhece a misericórdia de Deus não quer pecar, não. Porque sabe da graça de Deus, o que está oferecendo para ele. Essa é a grande questão.
Então, quando nós entendemos isso, o Evangelho fica mais prazeroso. O Evangelho fica mais livre, o Evangelho fica mais glorioso. Sentimos mais a presença de Deus, porque nós estamos fechados em conceitos. Amém? Eu entendo assim, que nem, infelizmente, o cristão, ele só vê corpo e espírito, e esquece que tem uma alma a ser tratada. Quer ver? Só para encerrar, vocês têm 5 minutos mais? Salmo 42 aí, só para... Diz assim: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei entre a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas, enquanto dentro de mim derrama a minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Versículo 5, esse aqui eu quero parar. Porque estás abatida, ó minha alma? Que perturbas em mim?